Existe uma dor silenciosa que quase ninguém fala, mas que consome por dentro. Ver os outros brilharem enquanto você apenas tenta acompanhar. Eles nascem mais rápidos, mais fortes, mais intensos, enquanto você sua, rala, se esforça não para ser o melhor, mas só para não ficar para trás. E foi exatamente nesse cenário que surgiu Isaac Yoichi, um protagonista que à primeira vista não parecia ter nada de especial. Sem técnicas absurdas, sem passado trágico ou carismático, sem aquele brilho que faz o público torcer por ele logo de cara. Os outros jogadores ao redor dele, bom, eles tinham histórias melhores, talentos mais evidentes, presenças que explodiam em campo. Já o Isaac, bom, ele parecia mais um figurante na própria jornada. Só que Blue Lock nunca quis um gênio. Blue Lock precisava de um espelho, alguém comum, alguém que representasse o que a maioria de nós é. Normal, porque só assim a transformação teria valor de verdade. Enquanto os outros chegavam no auge por talento, Isaac evoluía pelo foco, pelo esforço, pela capacidade absurda de observar, aprender e se adaptar. Ele não foi escolhido porque era incrível, foi escolhido porque era ninguém, e isso muda tudo. Neste vídeo, a gente vai mergulhar na mente de Isaac Yoichi e entender por que ele é tão especial, mesmo sendo o menos espetacular. Porque no mundo de Blue Lock, onde o ego é tudo, Isaac é a prova viva de que o ego não nasce com a pessoa, ele é construído pedaço por pedaço. Se você gosta desse tipo de vídeo, assiste até o final, porque o que vamos revelar sobre o Isaac pode mudar totalmente sua visão sobre o protagonista de um dos animes mais intensos dos últimos tempos. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal, e se você ainda não é inscrito no canal Renotaku, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Agora que o recado foi dado, o pedido foi feito, bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. Shoei Barou é o ego puro, Meguro Bakira é o instinto, Janagi é puro talento, Rintoshi é genialidade. Mas e o Isaac Yoichi? Bom, ele não era o mais rápido nem o mais técnico, não nasceu com talento absurdo. Então por que entre todos os jogadores incríveis do Blue Lock, ele é o centro dessa história? Bom, porque o Isaac não domina o jogo com força, ele entende o jogo, ele se molda ao jogo. Ele é o tipo de personagem que cresce observando. Ele reflete as qualidades dos outros e as reconstrói dentro de si. É por isso que ele é o espelho. E isso, longe de ser fraqueza, é uma força que a maioria de nós ignora. Em uma história recheada de prodígios, o Isaac começa como o mais esquecível, um nome que passa batido, um rosto comum, mas justamente por isso ele faz a gente encarar uma pergunta difícil. O que é preciso para deixar de ser ninguém e se tornar alguém? Nas primeiras partidas, ele quase não chamava a atenção. O Barou dominava tudo com o seu estilo de rei. Meguro Bakira jogava como artista selvagem. Já o Nagi parecia estar brincando, como se só ele realmente entendesse o futebol. Já Rintoshi, por outro lado, via o jogo como um código a ser hackeado. E o Isaac olhava tudo aquilo perdido, se perguntando se pertencia àquilo ali. Mas aí algo começa a mudar. Ele passa a enxergar o campo de forma diferente. Ele não joga simplesmente, ele analisa, ele estuda cada movimento, cada falha, cada espaço. E o mais importante, ele se adapta em tempo real, não copiando, mas evoluindo. É aqui que a construção de Isaac brilha, porque sua trajetória não é uma explosão repentina, é uma escalada. Ele não vence o mundo com poder, ele vence com inteligência. Cada passo é suado, cada melhoria nasce de um tropeço, de uma dúvida, de uma autoanálise. O Isaac não é um gênio por natureza, ele é alguém que se recusa a continuar sendo medíocre. E é aí que ele se torna um dos protagonistas mais fáceis de se identificar, porque a maioria de nós não nasceu brilhante. A gente começa devagar, cheio de inseguranças, e é isso que Blue Lock mostra com maestria. Você não precisa ser o mais forte, você precisa ser aquele que aprende mais rápido. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos deixados para trás, mas se formos como o Isaac, podemos transformar esse sentimento em combustível. Blue Lock é brilhante porque usa a jornada de Isaac como uma lente. Ele é o ponto de vista que mostra o quão brutal e afiado é aquele universo. Mas um espelho não reflete só luz, ele também projeta sombras, e são nessas sombras que a chama de Isaac cresce. Ele é ignorado, esquecido, sempre tem alguém mais vistoso, mas ele não desmorona, ele observa, ele aprende, ele transforma o que brilha mais do que ele em força para crescer. Ser deixado para trás não destrói o Isaac, apenas ativa ele. E esse é o ciclo, quando ficar para trás vira o gatilho que te faz evoluir. A cada vez que é ofuscado, não é a inveja que nasce, é a clareza. Ele enxerga o que falta e começa a construir aquilo do zero. Ser inferior não é fracasso, é informação. É o aviso de que existe um próximo nível. Enquanto os outros existem, o Isaac estuda. Ele assiste a própria dor em replay,
quadro por quadro até entender. E aí ele corrige, silenciosamente, cirurgicamente, até uma nova versão dele entrar em campo. Isso não é talento, meus amigos, isso é obsessão. É querer ser tão bom a ponto de ninguém mais poder te ignorar. Na maioria dos animes, o protagonista tem toda a carga emocional da história, mas Blue Lock não faz isso. Ele entrega profundidade para todos os seus personagens. O Barou tem o seu orgulho, o Bakira carrega aquela solidão, o Nagi lida com o tédio existencial. E isso não é falha de roteiro, é apenas uma estratégia do autor. Porque quando esses personagens colidem com o Izagi, o que está em jogo não é só uma vitória, é uma batalha de ideias, de estilos e de personalidades. Cada confronto importa, porque cada personagem representa algo que desafia o próprio Izagi e ele precisa absorver. Blue Lock não constrói heróis, meus amigos, ele constrói arenas. E Izagi é o cara que você subestima, até perceber que ele está te desmontando peça por peça. O Izagi não tem um passado traumático, nem nasceu com dons. Ele faz impacto crescendo, devorando os pontos fortes dos outros jogadores, e é por isso que ele foi o escolhido. Porque enquanto todo mundo corre atrás do próprio ego, o Izagi é quem nos faz sentir o ego dos outros. Ele não é o centro da história por ser o mais incrível, é porque ele reflete tudo o que torna os outros incríveis. É assim que Blue Lock te preenche, não como uma jornada individual, mas com embates entre crenças, estilos e valores. Cada toque na bola é uma crise de identidade em movimento. Izagi Oichi entra em cada partida como o azarão. Os seus rivais têm o chute mais forte, a mente mais afiada, o passado mais dramático. Mas é por isso que tudo parece real em Blue Lock. Porque na vida, ninguém para o jogo para contar sua história. Ou você impacta, ou desaparece. Izagi começa sem nada e constrói tudo, de pedaço em pedaço, de derrota em derrota, de rival em rival. E por isso, meus amigos, quando ele vence, a vitória pesa muito. Ela é legítima. Blue Lock escolheu um ninguém para provar algo brutalmente verdadeiro. Você não precisa ser o escolhido, você só precisa se tornar um. E aí vem o verdadeiro trunfo, meus amigos. Ser ofuscado não é o fim, é apenas o começo. É a dica que faltava. Enquanto os outros nascem com armas, Izagi Oichi fabrica as dele, uma por uma. E ele não tem estilo fixo, ele se transforma no que o momento do jogo exige, e é isso que o torna perigoso. É nesse ponto que Blue Lock muda. Deixa de ser só um anime sobre ego e vira um manual de evolução. Izagi não é veloz, nem é forte, mas é obcecado por entender. Ele lê o campo, prevê movimentos, quebra padrões e remonta estratégias. Tudo isso em tempo real. E essa é a parte mais assustadora, meus amigos. Ele evolui durante o erro, bem na sua frente. E isso não é sorte, é conquista. Izagi não nasceu um prodígio, mas é a prova de que qualquer um pode se tornar alguém se estiver disposto a construir isso do zero. Não se trata de encontrar o seu talento, mas de montar um sistema. O Izagi não depende de dons, meus amigos. Ele baixa os dados, analisa, repete e corrige. Ele quebra o jogo e reconstrói a si mesmo. E, sinceramente, isso é mais poderoso do que qualquer dom natural, porque o objetivo de Jinpad Ego nunca foi criar o atacante perfeito, mas criar um método para formar um. As vitórias do Izagi não são acidentes, são fórmulas que se repetem. Ele absorve os rivais, transforma a inveja em estratégia e mostra que ego não basta, é preciso moldá-lo, porque o jogador mais perigoso não nasce assim, ele é construído. Agora eu queria saber a sua humilde opinião, Monito. Você gostou dessa análise de Izagi Oichi? Você também não gostava muito dele no começo da obra e gostava de outros personagens como o Bakira, o Shidou, ou até mesmo o Saitoshi e talvez o Shohei Barou? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito no canal Renotaku, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Obrigado, Manito, por ter assistido esse vídeo até aqui. Te encontro no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!